Naquela manhã, Tafique não se sentou à mesa para o desjejum. Francisco tomou apenas um suco, pediu licença a todos e saiu à procura do filho. Encontrou o rapazinho no jardim, cuidando das flores. Cantarolava uma canção que o médico conhecia bem. Era a música predileta de Laísa. Por isso ficou embevecido ouvindo o filho cantar. Tafique havia herdado a bela voz da genitora. Quantas vezes antes de entrar em casa, Francisco se deliciava ao ouvir a esposa, expressando a bela canção para os filhos. Assim que avistou o pai, o menino parou de cantar e se afastou. Realmente não o aceitava, demonstrando grande rebeldia. A vida o fizera assim. O trauma da morte da mãe, a ausência do pai e, principalmente, o fato de se achar filho de um criminoso marcaram-no profundamente. Francisco retornou ao interior da casa à procura de Adelson para cobrar-lhe uma explicação. Era a única esperança de desfazer aquela mentira. Encontrou o irmão conversando com Cadim e, um tanto ansioso, aguardou o fim do diálogo entre eles. Cadim, eu tenho uma pequena casa 4 quarteirões daqui e se encontra vazia. Ela está em bom estado e eu desejo muito que você e sua irmã morem lá. Como forma de pagamento, quero que nos ajude aqui, já que Tonha, serviçal, está idosa e precisa de alguém para auxiliá-la nos trabalhos domésticos. Desejo ainda que você seja conselheira de minha filha. Ela não tem coragem de visitar a mãe no hospício e eu queria muito que o fizesse. A moça se surpreendeu com aquela proposta. Sabia que Adelson lhe fez o convite por desconhecer em detalhes o tipo de trabalho que lhe dissera. Trabalho em algo insano que me feria a alma. Felizmente, não havia dito que vendia seu corpo em um prostíbulo. Mas, de qualquer modo, estava decidida a começar a vida nova e proteger a irmã. Qualquer trabalho seria melhor do que tolerar Frida naquele ambiente tão hostil. Naquela casa, teria um emprego simples, mas honesto, e poderia recomeçar sua história. Estava feliz, e foi com grande emoção que disse: Senhor Adelson, fico muito agradecida pela oportunidade de trabalho. Prometo ser uma trabalhadora dedicada e farei tudo para que sua filha me ouça. Mostrarei a Camila que só o amor faz com que as pessoas em desequilíbrio se recuperem. Nunca deixei de visitar minha irmã e nesses encontros transmito-lhe alegria e nunca tristeza. Para ela, eu não reclamo de nada, apesar de minha vida tão sofrida. Eu lhe transmito esperanças de que em breve poderei tirá-la daquele hospital. Dou-lhes os presentes de que gosta, docinhos e pequenos frascos de perfume. Só lhe falo de coisas lindas para que ela acredite em uma vida melhor. Prometo ao Senhor que em agradecimento farei o possível e o impossível para levarmos sua filha para ver a mãe no hospital. E em breve, com a ajuda de Deus, sua esposa também estará recuperada e retornará ao lar, onde é o seu verdadeiro lugar. Francisco se aproximou, parabenizando Adelson pela demonstração de solidariedade. O irmão se sentiu feliz com o elogio. Cadim se afastou com um gesto cortês e o médico finalmente pôde iniciar a difícil conversa que adiara até aquele momento. Adelson, sei que é difícil para nós dois o assunto que eu vou tratar, mas não posso usar meio termo para esta conversa. O principal objetivo do nosso encontro não foi apenas revê-lo, mas desfazer uma grave acusação que Magda e Tafique fazem contra mim. Adelson fez menção de se levantar, demonstrando saber do que se tratava. Só se conteve porque Francisco se mostrou firme, segurando-o pelo braço. Suas dúvidas deveriam ser solucionadas
logo, e o único que poderia esclarecê-las era o irmão. Por isso, o médico insistiu. Meu irmão, preciso que me ouça. Olha, eu admito o papel de péssimo pai que fui, por ter abandonado a minha família, mas nunca faria o que meus filhos me acusam de ter feito. Inquieto, Adelson se levantou e começou a andar devagarzinho de um lado para o outro, enquanto Francisco prosseguia. Você já deve saber o que me levou àquele hospital e me fez vir aqui em sua casa. Sim, eu sei. E tenho medo do que possa acontecer com a nossa amizade depois dessa conversa. Adelson, por que afirmou para Tafik e Magda que eu fui o mandante do assassinato de minha esposa Laísa? Por que razão prejudicou a minha reputação diante de meus filhos? Adelson demonstrava tristeza e constrangimento, porém foi sincero ao dizer. Francisco, eu tive que dar explicações a Magda sobre a morte da mãe dela. Sua filha me interrogou sobre o fato de não ampará-los após a morte de Laísa e Clotilde. O fato é que não os ajudei por receio. Receio? Mas que tipo de receio? Magda achava que você e Pérez estavam mortos. Eu, como todos, também pensava que você tinha morrido em um campo de batalha e tive a infelicidade de colocá-lo como culpado para defender a minha família. Fui insensato ao fazer essa afirmação. A sua filha é muito inteligente e desconfiava de que eu e minha esposa fôssemos delatores de Laísa. Ela sempre foi muito curiosa e presenciara na véspera do assassinato uma briga entre a mãe e Fátima. No auge da irritação, minha esposa prometeu dizer às autoridades que naquela casa moravam 2 bruxas. E, infelizmente, foi isso que Fátima fez num momento de descontrole. Simplesmente porque Laísa tinha lhe negado alguns favores no campo do misticismo. Minha esposa os delatou e no dia seguinte soubemos que Laísa e Clô tinham sido barbaramente assassinadas. Francisco ficou arrasado. Jamais imaginaria que sua cunhada pudesse fazer tamanha maldade, pois aparentemente tinha uma relação amistosa com Laísa. Após saber da morte das 2 mulheres, Fátima ficou enlouquecida pelo remorso. Então nos mudamos para essa pequena vila aqui na Itália, onde minha esposa tem parentes. Pensei que seria uma forma de ela esquecer aquele triste episódio. Eu me preocupei somente com minha família e deixei seus filhos órfãos, à mercê da própria sorte. Fátima continua no hospital psiquiátrico e não conversa mais. Às vezes, passa dias e mais dias se alimentando um pouco, isolada, não querendo ver ninguém. Visito-a todas as terças-feiras, mas ela quase nunca quer me ver. E quando me atende, tapa os ouvidos para não me ouvir. As poucas vezes que conversou com a enfermeira, só falava sobre o funeral de Laísa e de Clô, não tirando aquela imagem de sua mente. E sua filha, por que não a visita? Camila é uma moça triste e revoltada. Não visita a mãe porque não a perdoa. Sabe que Fátima foi a culpada pela morte das tias as quais tanto amava. Mas apesar dessa atitude dura com a mãe, tem um bom coração. Foi ela que me aconselhou a buscar Tafik para morar conosco. Queria que recolhêssemos as meninas também e que eu procurasse saber do paradeiro dos gêmeos de Clô. Então fomos informados de que elas estavam bem sob os cuidados de Tessia. Após longo tempo de busca, eu soube por uma religiosa que seus filhos estavam no orfanato do Carmo. Era uma conversa difícil, por isso Adelson precisou tomar fôlego antes de prosseguir.
Camila quis que eu fosse procurá-los e abrigasse a todos, mas tive receio de pegar as meninas pensando que elas poderiam ter os mesmos dons da mãe. Sabia que Diana, apesar de cega, era tão feiticeira quanto Laísa. Por isso, só trouxe o menino, dizendo à minha filha que as suas primas não quiseram abandonar o local. Menti mais uma vez, devido ao meu receio, orgulho e covardia. Não me identifiquei como tio das crianças, a freira que me atendeu. Falei somente que tinha um recado para Tafique. Ela apresentou o menino e me pediu que aguardasse a irmã Silvia, mas eu não o esperei. Saí com seu filho e o trouxe só para atender a Camila. Ela o ama muito, mas o menino parece que ele tem inveja ou ciúme, não sei. Muitas vezes encontro em grande discussão e tenho que ser severo com seu filho, porque sei que é sempre ele que começa as brigas. Adelson, eu já percebi que você não trata bem o meu filho Tafique. Sim, admito, e tenho de confessar que é por medo. Tenho receio de que ele perceba alguma coisa e se volte contra mim e Fátima. Então faço parecer que estou sempre lhe prestando favores para que ele não me cobre nada ou questione o passado. Você deveria ser atencioso com meu filho, principalmente porque necessita dele, pela sua cegueira. Eu sei disso, mas sou muito orgulhoso. O meu problema visual não é total, tenho fé de que seja temporário. Vou fazer um tratamento em Londres e poderei enxergar bem melhor. Quem sabe poderei livrar dessa bengala. Quando vejo você com a bengala, lembro-me de minha querida Daya. Como eu gostaria de tê-la ajudado. Sou um médico fracassado, pois não consegui curar minha filha. Fiz medicina com esse objetivo, mas a deixei só, na escuridão física e no desamparo. Adelson, percebendo a tristeza do irmão, aproximou-se e disse com voz amorosa: A lembrança de Diana faz meu coração doer também. Se ela ainda estivesse aqui, talvez eu pudesse ajudá-la a recuperar a visão. Eu poderia ter feito mais por sua filha, mas não o fiz. A covardia, o orgulho e o medo de ter uma feiticeira ao meu lado sempre me impediu de auxiliá-la. Adelson buscou as lembranças guardadas em sua mente e continuou. Um dia, quando ainda estava no exército, fui chamado por uma equipe de companheiros soldados para acabar com um cabaré vergonhoso em uma grande fazenda nos arredores de Sevilha. Não gostava de fazer esse tipo de coisa, achava que as pessoas deveriam viver da maneira que quisessem, mas fui intimado e tive que ir. Achava que o principal motivo da sindicância era acabar com os espetáculos eróticos que realizavam, mas estavam à procura de sua filha, Diana. Como? De minha filha? Sim, só que eu não sabia disso. Achei que era realmente para acabar com aquela casa, mas quando soube do que se tratava, fui para os fundos da fazenda para não interferir na ação. Ali me deparei com duas mulheres que tentavam fugir. Uma delas era bem jovem e a outra mais idosa. Um companheiro acertou a mais velha com um tiro e me pediu para agarrar a mais jovem, pois esta era a feiticeira Diana, filha de Laísa. Meu coração soltou do peito. Corri para pegar minha sobrinha. O companheiro me observava e tive que fazer uma cena de grande estupidez com a menina, para que ele acreditasse que eu iria maltratá-la antes de dar um fim à sua vida. O médico estava tão tenso ouvindo aquela história que mal conseguia respirar. E Adelson continuou a narrativa. Então eu gritei que a levaria ao matagal para abusar dela.
O soldado se afastou e eu pude agir. Encaminhei Diana juntamente com uma jovem que tentava ajudá-la para dentro da floresta, levando-as para um lugar seguro, onde ninguém as encontraria. Meu grande erro foi não levá-la para minha casa. Mas juro que se eu não tivesse protegido Diana naquele dia, ela e a moça teriam sido massacradas pelos cruéis soldados que me acompanhavam. Confesso, errei várias vezes promovendo infelicidade para os seus filhos, meu irmão. Mas, por favor, se não puder me perdoar, procura ao menos entender as razões que me levaram a isso. Fátima estava enlouquecida e eu sozinho a cuidar de Camila. Fui fraco uma, duas, não sei quantas vezes. Mas, por favor, preciso do seu perdão. Eu nunca tive paz em minha consciência. Em silêncio, Francisco o abraçou e os dois choraram juntos. O médico não tinha ódio em seu coração, sentia-se tão culpado pela infelicidade dos filhos quanto o irmão. Se Adelso, na condição de tio, sentia-se tão mal, que dizer dele que era pai daquelas crianças? Um pai inescrupuloso que, por orgulho e ignorância, deixou os filhos sozinhos sob a proteção apenas da mãe. Laísa fez o que pôde para protegê-los, mas se tornou vítima de pessoas cruéis que encaravam de modo tão negativo os dons mediúnicos que Deus lhe ofertara. Se Francisco, como marido, não aceitava o importante papel da esposa como sensitiva e conselheira a serviço do bem e da caridade, era natural que a sociedade também a repelisse. Não, ele não se sentia em condição de apontar erros ou de julgar alguém. Lembrava-se de que Jesus dissera: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. E o médico estava convencido de ser um grande pecador. Assim como o irmão sentia-se culpado perante o tribunal de sua própria consciência.